tá? Atenção a esta informação. Viúvas e viúvos podem perder o direito à herança no caso ali, né, da pessoa que morreu tenha pais ou filhos vivos, os herdeiros diretos. A mudança está prevista no Código Civil. Essa alteração foi apresentada em abril no Senado Federal. Eu vou conversar agora com a advogada Maria Júlia Cardoso. Maria Júlia, bom dia, obrigada mais uma vez, viu? E qual o motivo dessa proposta? Bom dia a todos, muito obrigada pelo convite e eu acho até parabenizar vocês aqui, porque acho que esse trabalho, a proposta agora está em trâmite, né, no Senado Federal, ela ainda não foi aprovada, então esse é um ponto muito importante, ainda não está valendo o novo Código Civil, ele ainda não foi aprovado, mas esse é exatamente o momento para você que não concorda com essa alteração, eu também não concordo, porque o cônjuge, e essa regra também vale para companheiros, tá? Vão ser excluídos da sucessão. Na sistemática do nosso Código Civil atual, que é lá de 2002, o cônjuge, por exemplo, se eu tenho filhos, falece e deixou filhos, ele concorre a depender do regime de bens. O principal regime hoje é a comunhão parcial de bens. Certo. Nos bens particulares, o cônjuge vai ser herdeiro. Na sistemática, com a mudança desse Código Civil, se ele for aprovado, o cônjuge já não tem mais direito de herança. Ah, mas eu não tenho filhos, não tenho neto, mas eu deixei pais vivos. Na sistemática do Código Civil atual, o cônjuge é herdeiro. Com o novo código, ele vai deixar de ser herdeiro. A única hipótese em que ele se tornaria herdeiro é ele estando sozinho, ou seja, o falecido não deixou filho, neto, bisneto, pai, mãe, avô, bisavô, não deixou ninguém, nenhum descendente, nenhum ascendente, aí ele herda, ou se o cônjuge deixar um testamento. Então, agora a gente vai ter um aumento do número de testamentos para aquelas famílias, por exemplo, que querem resguardar o cônjuge, porque pensa, eu moro com meu marido, a gente constrói tudo e eu vou perder metade de tudo quando meu marido falecer? E por mais que não haja ali uma ajuda financeira, mas há uma ajuda na criação dos filhos, no cuidado, não é? Isso tanto para homem quanto para mulher. Sim, pensa nas milhares de donas de casa que abriram mão da carreira para cuidar dos filhos. E a gente vai ter uma alteração, inclusive, essa me espanta bastante, eu acho que deve existir até uma comoção da população nesse sentido, alteração no direito real de habitação. Porque na sistemática do Código Civil atual, a gente tem o artigo 1831 no Código Civil. A viúva, ela tem resguardado o direito real de habitação. Ela pode morar de graça na casa que era a residência dela e do marido, independente do regime. Então, se a pessoa está ali no separação obrigatória, separação total, comunhão parcial, qualquer regime, ela consegue ficar lá. Entendeu? Desde que fosse a residência do casal. Na sistemática do novo Código Civil, pode ser dividido com o filho do falecido. Aí eu penso, é uma madrasta que briga com os filhos e aí vão tentar tirar ela de lá de dentro? Tem uma proposta de que pode antecipar 10% do quinhão para o herdeiro que cuidou do pai, por exemplo, né? E aí, essa parte eu acho até legal, porque se eu tenho um filho que realmente cuidou e resguardou, né, do pai na velhice, ele vai ter direito de antecipação. Mas abre brecha, essa antecipação vai vir da legítima, tira dos herdeiros testamentários, e isso não está especificado. Muito claro. Não está muito Agora, claro. por que essa proposta chegou? Quer dizer, é para garantir o quê? Qual a ideia dessa proposta? É porque assim, a gente está aqui no âmbito de direito de família e sucessões, eu estou falando do direito do cônjuge e do companheiro sobrevivente, porque a regra vai aplicar aos dois. Mas o projeto de alteração é de todo o Código Civil. Então, todo o Código Civil vai ser alterado, são diversas alterações, aqui a gente está falando, né, dessa parte. E assim, eu confesso que eu não entendo, já que é para resguardar o Instituto da Família, é isso que a gente vem conquistando ao longo dos anos. Não faz sentido eu tirar o cônjuge como herdeiro necessário. E aí a gente está falando de casamento, mas também de união estável. De união estável também. De união estável também, né? Diante dessa proposta. E agora, o que vai acontecer? Então, agora o projeto está no Senado, ele passa para aprovação, a gente ainda tem brecha para tentar vetar e o avanço, né, desse projeto. É o que a gente fala, é o anteprojeto de Código Civil. Ele ainda não foi totalmente aprovado. Então, a gente ainda tem tempo para a população ir atrás dos seus direitos, enfim. Exatamente. Eu acho que... Porque, na minha cabeça, ou eu tiro todos os herdeiros necessários. Por que tirar todos os herdeiros necessários? Porque hoje em dia as pessoas fazem mais planejamento sucessório. Com o Covid, né, que Sim. infelizmente levou muitas pessoas antes da hora, as pessoas tomaram consciência. Meu Deus, se eu tivesse organizado, teria evitado muita briga. Teria destinado certos imóveis para cada filho, para cada pessoa. Então, eu organizo antes de morrer como que eu quero que fique após a morte. Então, as pessoas já fazem mais planejamento. Entende? Só que quando eu vou e vou fazer um planejamento sucessório, eu preciso computar os filhos, eu preciso computar a viúva,
tem que ser levado em consideração o cálculo, porque cada um tem que ficar com um percentual mínimo ali. Só que se eu tiro o cônjuge, ele não é considerado. Eu acabo deixando mais para outras pessoas. Então, isso impacta até no planejamento. No relacionamento, né? No relacionamento. É o seguinte, está em avaliação, muita gente perguntando aqui, vou passar para Maria Júlia. Está em processo, né? Está em trâmite. Eles estão conversando a respeito disso, tá bom? Ainda não é algo que está ali como regra, mas a gente precisa ficar atento e, claro, que cobrar esses direitos nossos aí, tá bom? Maria Júlia, obrigada, tá? Nada. Só falo que, às vezes, muitas vezes, se você tem uma dúvida, procure um advogado da sua confiança para ele te explicar o que está acontecendo e como que você pode se antever e buscar os instrumentos do Código Civil atual para não ficar desamparado, porque uma vez que muda, aquela regra vai estar valendo e não tem o que fazer. Vamos voltar a falar sobre isso, tá bom? Tá ok. Maria Júlia Cardoso, advogada com a gente aqui.